Salve Maria! Hoje eu vou contar para vocês a história de São Francisco de Sales. Mas antes de contar essa história, já deixa eu pedir para você aí curtir, compartilhar, enviar aí para os seus amigos que são devotos de São Francisco de Sales e que gostam também da história dos santos, para aprender aí um pouquinho mais sobre esses santos lindos e extraordinários que temos na Igreja Católica. Então se inscreve aí no nosso canal que segunda, quarta e sexta tem vídeo novo para você. São Francisco de Sales nasceu no ano de 1567 na França. Ele foi o primogênito de 13 filhos. Os pais de São Francisco de Sales eram barões, eram de família nobre e eram muito devotos de São Francisco de Assis, por isso o nome Francisco. Francisco estudou em Paris e fez os seus estudos universitários com os jesuítas. Por essa formação, ele então se tornou diretor espiritual e também pregador, que foi uma grande marca na sua vida apostólica. Ele recebeu também aulas de dança, esgrima e equitação. Aos 24 anos, Francisco então retorna para sua terra, para sua cidade, e lá os pais dele já tinham arrumado para ele um cargo de senador e também uma noiva, jovem, bonita e de família nobre. Apesar de ser o principal herdeiro da família, Francisco ele já tinha feito a escolha dele de se consagrar a Deus, ele já tinha feito o voto de castidade e ele queria seguir essa vida exclusivamente para Deus. E a Virgem Maria, por quem ele tinha uma especial devoção, era sua grande protetora. Seu pai ficou sabendo do seu desejo através do cônego de Genebra, que era tio de Francisco. Nessa época, o capitão da Catedral de Chambéry, ele tinha falecido. E aí o tio dele, então, conseguiu que ele ocupasse esse cargo. O seu pai permitiu, então, que ele se entregasse inteiramente a Deus, nem imaginando que um dia Francisco, seu filho, se tornaria um dos doutores da igreja. Francisco, então, se ocupou de evangelizar a sua cidade às margens do Lago de Genebra. A sua principal missão era converter os calvinistas, talvez até correndo risco, de perder a sua própria vida. E para fazer esse difícil trabalho, ele distribuía folhetos, panfletos, com as verdades da fé católica e também esclarecendo muitas heresias que eram faladas naquela época pelos calvinistas. Ele conseguiu, então, muitas conversões e conseguiu trazer muitas pessoas de volta para a Igreja Católica. Padre Francisco, então, tornou-se um grande confessor e também diretor espiritual. E isso aconteceu aí nos seus 5 primeiros anos como sacerdote. Francisco de Sales foi, então, sagrado bispo de Genebra, bispo auxiliar, mas 3 anos depois ele assumiu a diocese. Dom Francisco, então, ele catequizava crianças, adultos, e ele encaminhou muitas pessoas também da nobreza para uma vida intensa de santidade. E essas pessoas, junto com Dom Francisco e também Madre Joana de Chantal, eles foram responsáveis por uma grande mudança religiosa na região. Com Dom Francisco, Madre Joana de Chantal fundaram juntos, ela foi cofundadora dele, da Ordem da Visitação, em 1610. E logo depois ela também tornou-se santa, Santa Joana de Chantal. Pelos escritos, pelas pregações e aconselhamentos, Dom Francisco realizou o verdadeiro milagre no seu apostolado. Todos queriam ouvir as pregações de Francisco, as pregações desse bispo que pregava e que falava até para a família real de Saboia. Dom Francisco escreveu alguns livros extraordinários, livros inspiradores, como a Introdução à Vida Devota, foi um livro revolucionário. Ele também escreveu o Tratado do Amor de Deus. Ele que desenvolveu a ideia de que a medida de amar a Deus é amar sem medida. Dom Francisco faleceu na França, então, em 1622. Foi a primeira beatificação na Basílica de São Pedro. Ele foi beatificado em 1661 e a sua canonização aconteceu 4 anos depois, em 1665. Francisco de Sales, então, foi proclamado doutor da Igreja e ele é padroeiro dos jornalistas. Tempos depois, Dom Bosco, então, que era muito devoto de São Francisco de Sales, coloca o nome da magnífica obra que ele criou para os jovens de Congregação Salesiana. São Francisco de Sales, rogai por nós.